Fala, sem clubismo, beleza? Eu sou o Leandro Tavares, vamos de fusão. Nunca critiquei esse cara. Eu nunca critiquei o René. Um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Quem sou eu para criticar o René? Fluminense vence o Corinthians na Neoquímica, fazendo um partidaço, tá? O partidaço fica por minha conta, né? Porque depois de tanto jogo ruim com o antigo treinador, com o Mano, a gente viu o Fluminense jogando futebol com coragem, né? Se defendendo com coragem, atacando com coragem, fazendo um jogo competitivo dentro de campo, né? Você vê uma vitória dessa e você entende que realmente a mão do treinador tem a ver. O Renato, como eu falei, não era o meu preferido, mas ele podia encaixar muito bem nesse time uma coisa que ele faz melhor que muita gente. Talvez seja o melhor brasileiro, que é motivação. Talvez era o que o Fluminense precisava, e acredito que era. É outro time em campo. É outro time em campo em todas as fases, defensiva, meio campo, ofensiva, recuperação, é melhor em todas as fases em campo Fluminense. Impressionante. Individual, coletivo. O Fluminense vence o Corinthians numa partida onde o primeiro tempo... Um jogo muito difícil, cara. São 2 pontos, são 3 pontos. Um 2-0 de resultado que você vai ver no brasileiro, pouquíssimas pessoas vão ganhar lá, tá? O Corinthians é um favorito para ganhar o título. Tá? É um dos favoritos, junto com o Palmeiras, junto com o Internacional, junto com o Flamengo. O Corinthians briga lá em cima. Tá? Não acho você que o Fluminense pegou uma galinha morta, não. O Corinthians ainda está sob uma fase de um pós-título do Paulista, ainda um pouco embriagado pelo momento, mas não duvido que o Corinthians vai engrenar esse ano, vai brigar lá em cima. Então, assim, é uma vitória num momento muito bom. Pegar o Corinthians nesse momento embriagado, o Fluminense na crescente, e um resultado onde muita gente não vai pontuar ali dentro. Tá? No primeiro tempo, onde o Corinthians começa melhor, o Fluminense encaixado, não conseguindo ter muita chance, o Fluminense mais na bola parada, mas o Corinthians também não brilha muito. Quem brilha é o Fábio, uma defesa espetacular na finalização do Memphis Depay. Mas assim, sem grande chance no primeiro tempo. No segundo, o Renato, cara, ele foi esse jogo, ele foi muito, o time foi muito bem, né? Se a gente for analisar 1 a 1, né, a gente vai passar por Fábio, Samuel, o jogador, todos jogaram bem, né? Eu vou destacar assim, realmente o Bernal fez uma partida, eu ia falar do René, foi o Bernal, mas o Bernal fez mais uma grande partida, tá? Defensivamente, o Bernal cresceu com o Renato, tá? Muito bem defensivamente, muito bem na saída de bola. O Bernal vai ganhar a vaga. Muito excelente partida do René defensivamente, é uma função que ele sabe fazer, isso a gente não pode dizer que não. Né? Ele dá umas paçocadas, a gente lembra disso aí contra o Internacional, ele paçoca de vez em quando, mas muito bem nesse jogo contra o Corinthians, e na frente fez o que não fez no jogo passado, botou a bola no gol. E o Freitas, hein, gente? O Freitas também vem subindo numa escalada aí. É uma série de bola, como a gente tinha falado lá atrás, é uma série de bola com um pouco mais de qualidade, mais lento, né? Essa fase anterior, né? Lento e paçoqueiro também, inseguro. Não se mostrou isso contra o Corinthians. E jogo duro, não se mostrou. Muito bom jogo do Freitas, tomara que continue crescendo. Martinelli, excelente partida do Martinelli, cara, flotou em todas as partes do campo, jogou muito Martinelli. Inácio muito bem, Fábio, porra, monstro. Arias joga demais, né? O Canóbio correu muito, o Cano, aí vamos lá, o Cano abaixo, né? O Cano vem abaixo, né? O Renato não conseguiu encaixar ainda o Cano nesse time. E o Lima também não conseguiu ir bem nesse jogo, tá? O Lima era uma função de enganche ali, não rolou. O Renato foi pontual na mexida. Ele tira o Lima, bota o Donato e ganha meio de campo. O Donato não entra de forma brilhante, mas joga bem o Donato. O Fluminense ganha na competitividade do meio de campo. O Fluminense dominou o meio de campo contra o Corinthians. O Corinthians parou de criar, o Fluminense começou a jogar bola. Né? Também não sobrou. Mas jogo difícil se ganha assim. Bola repicada, bate na área, sobra e vem o canto de direita do meio da rua, no chute provável, vai no ângulo e acabou, meu irmão. E acabou. E é merecido. Foi merecido pelo jogo competitivo que o Fluminense fez, pela marcação forte, alta, baixa. Não se acovardou em momento nenhum. Não foi lá para jogar pelo empate. Você joga defendendo. Você tem que se defender. Mas o Fluminense não jogou para não perder. O Fluminense jogou para vencer o jogo. Era visível que o Fluminense tinha táticas ofensivas, tinha saída de bola. Às vezes não encaixava. Né? Depois o Renato bota o Serra na primeira jogada do Serra, é pênalti. O Serra, porra, um garoto muito especial pra gente, né? O Arias bate como sempre bateu, né? Ano passado, o Fluminense perdeu 2, 3 pênaltis, mas o Arias é cirúrgico na batida, né? Impressionante como é que ele cobra bem pênalti, né? E mata o jogo, né? E não fosse um passe horroroso do Everaldo, num contra-ataque de 4 contra 3, contra 2 no momento, ele erra um passe ridículo, Samuel, era o Martinelli por dentro.
e o Thiago Santos ali de fundo, que era só rolar a bola também para trás, acho que era Everaldo, dava para sair mais ainda. Né? Depois do 2-0, o Fluminense teve o jogo na mão para fazer mais gols. Né? Belíssima vitória, o Fluminense pula para a segunda colocação do Brasileiro, obviamente meio de rodada. O Flamengo está vencendo também, já o Flamengo já passou que está vencendo o Juventude, está 3-0. Então, o Fluminense em terceiro colocado. É um momento muito bom. Né? O Fluminense, e a impressão que passa é que tem muita coisa para acontecer. O Fluminense está visivelmente, não está dando o máximo, não está no limite. Parece que tem lastro, vocês percebem isso também. Parece que tem espaço, que é uma crescente, mas o topo da escada não chegou. Para mim é bem claro, o Renato parece, ele está no clube há poucos dias, mas parece que ele conhece os jogadores pontualmente. O que ele não vem comendo a bola, ele tira e bota o Serna. O Serna vai lá, pênalti, primeira jogada. Será que o Kane ia fazer a mesma jogada? Pênalti. Ele no jogo passado, entra o Thiago Santos na defesa, que para mim é titular hoje. Ele escala Inácio e Frente, que faz um excelente jogo. Parece que ele sabe exatamente todo mundo que ele tem na mão e a hora de colocar cada um. Em cada jogo, cada momento. Mérito do Renato. Né? Disse, e não tenho medo de repetir minhas palavras, que eu não era o cara que eu preferia, por tudo que ele passou, que ele fez no Fluminense, mas que esperava que ele tivesse aprendido. A meu ver, e aparentemente parece que o Renato aprendeu e está muito melhor do que era. Né? Entendendo o jogo perfeitamente, são 4 vitórias seguidas. Pô. Não são 4 galinhas mortas. São 2. Aquele São José só. O time Bragantino de longe não é, o time do Santos não é fraco, o time do Santos é fraco, mas a galinha morta não. E o Corinthians na Neoquímica nem de perto é. Então são vitórias contundentes do Renato Gaúcho na frente do time do Fluminense. Então, um parabéns para a nossa equipe, uma vitória importantíssima que dá tranquilidade para o Renato continuar trabalhando. Tomara que as coisas continuem fluindo. A gente sabe que isso não vai ser 100%, vai ter derrota, vai ter tropeço, vai acontecer. Faz parte do processo. Mas é um prazer chegar nesse momento de pouquíssimo tempo atrás, de só jogo ruim e só uma impressão, a impressão que as coisas não vão dar certo, as coisas começam a melhorar. Então, vamos seguir em frente, tá? Nunca critiquei esse cara, nunca. Liga a hashtag sem clubismo, se inscreve lá, tá? Falei que o Igor não ia segurar onda, já tô na frente, atropelei, tô em primeiro. Vai lá ver, se inscreve lá. E os nossos canais, se inscreve, compartilha, comenta, isso é muito importante pra gente. Valeu, galera, um abraço.